é que acontece a cirurgia de escoliose na criança e no adolescente? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. E dando continuidade ao nosso bate-papo sobre escoliose com o neurocirurgião Dr. Anderson Matos, hoje vamos saber todos os detalhes da cirurgia da escoliose. Em alguns casos, o tratamento com o colete não é suficiente e o paciente precisa ser submetido a essa cirurgia. Então, para esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto, a gente conversa hoje mais uma vez com o Dr. Anderson Matos. Mas antes da entrevista, eu quero deixar o convite para você se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, ativar as notificações. Também aproveita para curtir esse vídeo, se tiver dúvida, deixa nos comentários e a gente vai aí interagindo com muitas dicas para melhorar a saúde e a qualidade de vida de toda a sua família. Agora sim, vamos à entrevista com o Dr. Anderson Matos sobre a cirurgia da escoliose na criança e no adolescente. Dr. Anderson, agora vamos falar sobre a cirurgia, que eu acredito que tem, né? A cirurgia de escoliose evoluiu bastante, o que é que tem de avanço, e principalmente para acalmar e tranquilizar os pais que começam a pensar nessa possibilidade da cirurgia e ficam com medo. Como é que é a cirurgia de escoliose hoje? Exatamente. Quando eu estou preparando meu paciente para uma cirurgia, óbvio, tenho que explicar todo o passo a passo, né? Falo dos riscos também, mas não é, vamos dizer assim, como há 15, 20 anos. Não é esse bicho de sete cabeças. Hoje a gente tem uma tecnologia, né, avançada para minimizar os riscos e tornar a cirurgia menos traumática possível, né? Então, eu costumo indicar cirurgia a partir dos 40 graus na região lombar, que é uma região que normalmente causa mais incômodo, dor e desequilíbrio, e 50 graus e 50 graus na região torácica, né? Então, mas isso aí vai variar de cada paciente, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais. E quando a gente prepara o paciente para a cirurgia, a gente tem que explicar que tudo é feito com anestesia geral, o paciente não vai sentir nada, né? O tamanho da cirurgia eu já explico antes do procedimento, né? Para, às vezes, não gerar uma expectativa muito positiva ou também frustrada, né? O pós-operatório a gente consegue controlar bastante a dor, não é aquela coisa, doutor, eu vou ficar na cama 2, 3, 5 dias, não. Primeiro dia do pós-operatório, eu já ponho o meu paciente para andar, né? Existe um pouco de incômodo, mas com as medicações que a gente faz, tanto no intraoperatório quanto no pós-operatório, controlam bem essa dor e a gente já está conseguindo dar alta para esse paciente entre 4 e 5 dias de internamento hospitalar. Doutor Anderson, e a técnica utilizada? Ela mudou nesses dias? A gente vê muito cirurgia minimamente invasiva da coluna. A escoliose entra aí, nesse caso, ou não? Ainda não? Ainda não é uma realidade, né? Existe um pessoal de Nova York que tentou introduzir a minimamente para a escoliose, mas eu não considero isso como uma realidade, porque em vez de você fazer um corte grande que vai desde a região perto do pescoço até o final da lombar, você faz 3 cortes relativamente grandes, então você poupa pouca coluna, né, em relação a corte, e só dá para fazer esse tipo de cirurgia em escolioses muito leves mesmo. A maioria, 99%, ainda faz o corte grande. Mas é o que eu digo, o corte grande, com a cirurgia bem feita, bem realizada, com toda a segurança, depois de um ano, para o paciente que tem uma boa cicatrização, vira uma cicatriz fininha, branquinha, que pouco vai incomodar esse paciente. E o que a gente tem de mais moderno é que antigamente se utilizava muito um aparato grosseiro, colocava uns retângulos de ferro, arame, buraco, falhava, a escoliose voltava a piorar. Hoje a gente coloca uns parafusos de titânio, que é um material inerte, não vai haver reação alérgica, o paciente não vai rejeitar esse material. Esse parafuso ele vai totalmente dentro do osso
e a gente coloca umas hastes também de liga de titânio ou liga de cromo cobalto, que é um material também inerte, que não vai causar nenhuma reação, e faz a correção passo a passo, né? Fazendo raio-x dentro do intraoperatório para ver até onde a gente pode corrigir com segurança, né? O quanto a gente pode corrigir, né? Com monitorização fisiológica intraoperatória, que seria um neurologista acompanhando todo o passo a passo para não haver lesões medulares, nem lesões nas raízes nervosas, né, nos nervos do paciente. Então, a gente consegue, com essas hastes flexíveis e com esses parafusos que são rígidos, mas ao mesmo tempo permite uma boa correção. E essa correção da escoliose, ela fica 100%? Vocês conseguem reverter 100% na cirurgia ou não? E é possível que a coluna volte, depois da cirurgia ela volte a apresentar desvio? Olha, após uma cirurgia realizada com esse material, é muito difícil que o paciente volte a progredir a escoliose, a não ser que ocorra uma fatalidade de quebrar uma haste, quebrar um parafuso, né, alguma parte do segmento que tenha descompensado, mas ainda assim continua sendo raro, porque como a gente faz o acompanhamento muito de perto no pós-operatório, é difícil ocorrer a recidiva da escoliose após essa cirurgia, né? E com relação à correção, isso varia muito de curva para curva, né? Esse final de semana, por exemplo, eu fiz uma cirurgia que a paciente tinha uma dupla curva, 50 graus em cima e 50 graus embaixo, que a gente deixou ela com 5, 6 graus, ou seja, praticamente uma coluna totalmente reta, né? Mas se a gente pega, por exemplo, uma coluna com 80, 90 graus, faz parte do pré-operatório orientar e alertar a família que o mais importante não é deixar a coluna 100% reta, é fazer uma cirurgia para impedir a progressão dessa escoliose, para não trazer problemas cardíacos ou pulmonares que eventualmente pode aparecer acima dos 90, 100 graus. O segundo objetivo, sim, a correção com equilíbrio do tronco, ou seja, fazer com que a coluna ela tenha a função para a qual ela se desenvolveu, que é o equilíbrio do nosso organismo, fazer que a gente faça as nossas atividades do dia a dia, como caminhar, andar, subir escada, correr, né, de maneira mais natural e fisiológica possível. E em terceiro lugar, como eu sempre falo, né, existe um objetivo estético, existe, mas ele vem em terceiro lugar e eu friso isso bastante na consulta pré-operatória, que eu dou bastante ênfase, importante, né? Uma consulta que às vezes dura mais de uma hora, onde eu oriento todo o passo a passo, desde a internação até a alta do paciente. Então, assim, vai melhorar a estética? Vai, mas não vá para a cirurgia pensando somente nisso, né? Vou dar até outro exemplo, em outro consultório que eu fiz na semana passada, me apareceu uma paciente com 30 graus, com um tronco totalmente compensado. No exame físico, eu observei que aquilo não comprometia em nada a vida dela, né? Nem dor ela sente. Então, eu não indiquei a cirurgia com finalidade estética. Pode se indicar? Pode, mas eu não trabalho somente com a estética. Eu preservo, né? Eu prezo pela função da coluna em primeiro lugar. Mas, no terceiro objetivo, a gente acaba conseguindo um bom resultado estético também. Doutor Anderson, só para a gente finalizar, a vida após cirurgia é uma vida normal? A gente fala você falou muito da questão do esporte. O adolescente ele pode levar uma vida normal? Ele vai poder praticar esporte? Ou ele tem que ficar com algum cuidado em relação à sua coluna? Cuidado a gente sempre tem que ter com a nossa coluna, né? E ainda mais pós-operatório de uma cirurgia de grande porte. A gente faz um acompanhamento de perto, principalmente nos 6 primeiros meses, onde eu vou liberando alguns tipos de atividade aos poucos, e é importante que o paciente faça, né? Ficar parado não é bom, porque uma vez que você submeter uma cirurgia com um corte grande na musculatura das costas, né? A tendência é que esse músculo vá atrofiando, então a gente precisa voltar a ter a função desse músculo, né? Como ele realmente foi projetado, vamos dizer assim, por Deus, ou evolutivamente, né? Que é a sustentação do tronco e o equilíbrio.
Então, com 6 meses, eu já libero para praticamente todo tipo de atividade. Somente com 1 ano é que eu libero para atividades de contato ou de alto risco, porque eventualmente uma queda ou um choque de um adolescente com outro numa atividade esportiva como um futebol, né, ou até um basquete mesmo, uma tombada, a gente pode até quebrar um parafuso, uma haste e comprometer a cirurgia. Mas depois de 1 ano, em alguns casos específicos, 1 ano e meio, a vida que segue é totalmente normal. Você perde um pouco da sua mobilidade da coluna, mas em torno de 20, 25%, nada que vai te comprometer com os teus objetivos de vida. A não ser que você, por exemplo, sou um atleta olímpico, né, um ginasta, faço um GRD, aí realmente, infelizmente, a gente ainda não tem uma construção tão flexível para manter aquela flexibilidade anterior à cirurgia. Mas, tirando essa situação, eu coloco que todas as outras situações de vida, em termos de atividade, precisam ser normais. Ótimo. Doutor Anderson, muito obrigada, ótimos esclarecimentos. Eu tenho certeza que os pais que estão assistindo vão passar a olhar com mais atenção a postura dos seus filhos e buscar essa orientação específica, essa orientação que faz a diferença no tratamento da escoliose. Exatamente. Independente de haver escoliose ou não, ou o risco de desenvolver escoliose, é importante que os pais estimulem desde cedo os seus filhos a praticarem atividade física. Mesmo que eles nunca desenvolvam escoliose, isso vai ser importante para a vida deles, né? É como eu digo, doutor, tem que fazer atividade física até quando? Nasceu fazendo atividade física, vai fazer até morrer. Seu coração, seu pulmão e sua mente agradecem. E eu agradeço também a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre essa especialidade. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, doutor Anderson, todos os seus contatos, né, o agendamento de consulta para os pais que quiserem saber mais sobre a escoliose, para os pais que quiserem agendar um horário. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que aí quem tiver interesse é só arrastar e já entra em contato com o doutor Anderson. Muito obrigada, doutor Anderson. Obrigado também. Bom dia.